Vai como um vento solto numa campina. Desliza na relva verde e vai subindo pela colina. Todas as folhas secas viram tapete aqui nesse chão. Nos pés desse homem bom que só tem amor no seu coração. Vê outra madrugada que vem chegando. Fala com os passarinhos, brinca com as flores, vai meditando. Ele é um mensageiro da alegria que jamais dá dor. Quer a felicidade da humanidade, seja onde for. Ele é uma pessoa que ama e perdoa, não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribuindo amor e tudo que tem. Cheio de amor e fé, ele é o nosso irmão. Aquele grande amigo que no perigo estende a mão. Tem no olhar a calma, tem luz na alma e na sua voz. Tem sempre uma palavra de amor e paz para dizer para nós. Sabe tudo que diz o livro sagrado e tudo que ele ensina em seu coração ele tem guardado. Quem sabe o nome dele, se é Pedro, Paulo ou se é João. Só sei que é um homem bom porque tem Jesus no seu coração. Essa música foi que o Roberto Carlos fez uma homenagem a Chico Xavier. É. Eu lembro dela. E essa aqui é de Nando Cordel, não sei se vocês conhecem. O Nando Cordel já participou do nosso estudo, Já, né? já aqui no NEP. Ah, que bom. Se a gente seguisse seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir os seus conselhos vai se iluminar.
acusados o amor, caluniados o perdão, quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. É lindo demais, né? É lindo demais. Ai, o Nando Cordel é uma gracinha. Vamos começar, gente? A gente está com 19h35, né? Aí já demos um tempinho. Muito obrigado, Paulinho, pela harmonização. Foi assim, muito bacana mesmo, tá? E toda Boa vez noite. boa noite. A gente conta demais com você. Gente, eu vou fazer a abertura nossa e vou precisar sair para uma reunião de emergência, tá? Do Lar dos Velhos. A Silvia vai tomar conta aí para nós e vocês também façam um excelente estudo aí para nós, tá bom? Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, sê conosco, Jesus, mais esses instantes que aqui vamos estar, abrindo a nossa mente e o coração, para que guarida se faça, Senhor, para o teu evangelho, que nos fortaleça, nos tranquilize, nos ampare, que aumente, Senhor, a nossa fé, a nossa confiança em Ti, que tudo sabe, que tudo vê, e assim, Senhor, nós te rogamos, fortaleça-nos a cada dia para cumprirmos fielmente o papel nosso aqui nessa terra, de levar o teu evangelho em todos os corações. Muito obrigado, Senhor, ser conosco, que assim seja. Gente, bom estudo para vocês, boa noite, fiquem com Deus aí. Silvia, toma conta. Boa sorte lá, que Deus Boa sorte, tia Conceição, na reunião. Amém, Que a amém, luz desse estudo, que a luz de Jesus e de Deus esteja com todos vocês. amém, amém. Vamos lá. Meus queridos, eu vou começar contando uma história e eu vou compartilhar essa história. Vocês estão vendo? Eu e o estou. pai. Então tá bom. Eu e o pai somos um. Então, antes da gente começar a estudar, né, essa passagem, eu gostaria de que a gente pensasse um minutinho, que a gente pensasse que a gente está lá em Jerusalém. Então, vamos junto para Jerusalém, vamos caminhar hoje lá para Jerusalém. E em uma época de inverno, então nós estamos entrando em Jerusalém há mais de 2000 anos atrás, inverno. Jesus está no pórtico de Salomão. É o mês de dezembro, é o auge do inverno na Judéia. Os ventos frios sopram do deserto e varrem o monte do templo. E para se proteger desse vento gelado, Jesus ele caminha tranquilamente sob as grandes colunas do pórtico de Salomão. E a cidade, ela está em festa. A cidade, ela pulsa. A cidade, ela está iluminada. É a festa da dedicação. A festa que a gente conhece hoje como Hanukkah. É a festa das luzes. O ar, ele está carregado. O ar está pesado. Essa festa, ela recorda
a vitória de Judas Macabeu. Ele é um herói que libertou o templo da profanação de outros povos, da profanação estrangeira, que aconteceu mais de um século antes. Por isso, todo o ambiente ele está carregado, por isso há uma tensão no ar. E todo aquele povo, eles esperavam um Messias, eles esperavam um Messias libertador, eles esperavam um Messias guerreiro, eles esperavam um novo Macabeu. Eles esperavam alguém que expulsassem os romanos, que expulsassem Roma, alguém que devolvesse o poder a Israel. E é nesse clima de tensão que Jesus aparece no templo. E é um clima, diante desse clima tenso, desse clima hostil, desse clima agressivo, um grupo de líderes religiosos, eles se aproximam. E eles não se aproximam para prender. O Evangelho nos diz que eles rodeiam o Cristo, que eles formam um círculo, que eles formam um cerco, um julgamento. E Cristo, ele é encurralado. Há toda uma pressão. E eles pressionam, eles começam a pressionar o Cristo com impaciência. E eles falam: até quando nos manterás em suspense, em suspensa, que quer dizer em vida no hebraico. E na língua hebraica, né, até quando você nos tirarás o nosso fôlego? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Eles não estão ali querendo fé. Eles querem uma declaração política de Jesus para poder acusá-lo, para poder prendê-lo, para poder matá-lo. E Jesus, mesmo diante de toda essa tensão, Jesus, ele fica sereno. O vento frio desse inverno bate no rosto de Jesus, com esses homens furiosos o cercando. Mas ele permanece sereno ali. Jesus não recua. Ele não cede à provocação. Ele não discute política. Ele começa a falar de amor espiritual. Jesus, ele fala de algo totalmente diferente. Ele olha para aqueles homens e diz algo que aqueles homens ainda não estão conseguindo aprender. Jesus então olha serenamente. Ele fala com ternura e ele começa a falar de ovelhas. Em vez de Jesus falar de política, ele fala de afinidade espiritual, ele fala de ovelhas. Ele olha nos olhos e diz que eles não conseguem entender porque eles não são suas ovelhas. E então, com uma ternura infinita, contrastando com aquela fúria, Jesus descreve
as ovelhas que lhe pertencem. Elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ele afirma que dá a essas almas a vida eterna e lança uma promessa inquebrável: ninguém as arrebatará da minha mão. Ele garante que o seu Pai, que é maior de todos os poderes do mundo, as protege. E então, com uma ternura infinita, contrastando com aquela fúria, Jesus descreve as ovelhas que lhe pertencem. E essa promessa talvez seja uma das mais profundas promessas do Evangelho. E ele fala que ele lhe dá a vida eterna. E ninguém, absolutamente ninguém, as arrebatará da minha mão. Porque o Pai é quem é o maior de todos os poderes do mundo e os protege. E no meio de todo aquele pórtico gelado, cercado daqueles corações endurecidos, Jesus ele vem proferir uma das frases que acho que é uma das mais impactantes, misteriosas e profundas de toda a humanidade, que é a frase que a tia Conceição pediu para que a gente estudasse hoje. É uma frase que ecoa por toda a história da humanidade. Eu e o Pai somos um. Ele não diz que é o próprio Deus absoluto, mas ele declara ali uma união perfeita, uma sintonia total de amor, de pensamento e ação com o Criador. E então, naquele pórtico gelado, naquele inverno, a gente vê a reação. A reação é imediata. A reação é violenta. Aqueles homens, eles se enfurecem, cegos pelo orgulho, pelo fanatismo da letra. Eles acham que essa é a maior blasfêmia que existem. Ali mesmo no chão do templo, eles se abaixam, pegam pedras pesadas e erguem os braços para atirar as pedras no construtor da vida, naquele que veio dar a vida ao mundo. E Jesus não foge. Jesus, com autoridade soberana de quem tem a sua hora traçada por Deus, não foge em pânico. Ele os confronta corajosamente mais uma vez. Com autoridade absoluta e serena, ele pergunta: por qual das minhas obras de amor vocês querem me apedrejar? Obras que o amor curou, que o amor ensinou, que o amor libertou? Mas não era ainda a sua hora. O Evangelho diz
que Jesus se retira dali, atravessando o Jordão, para o lugar onde João havia batizado. E ali muitos começaram finalmente a crer nele. E eu interrompo a nossa história para a gente começar o nosso estudo com essa perícope, com essa passagem que está registrada no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 22 a 42. É uma passagem muito forte, né? E nessa noite, né, nós fomos convidados a entrar nesse pórtico de Salomão. Ontem eu me emocionei muito a hora que eu estou emocionada, né? Eu estou arrepiada, estou até com a voz um pouco embargada. Eu confesso que a hora que eu comecei a estudar uns dias atrás, eu falei assim, eu vou por imagens. A hora que eu estava começando a construir as imagens, a hora que Jesus está olhando para as ovelhas ali, eu me emocionei muito. E então, a reflexão que vai nortear nossa próxima hora juntos, e eu trouxe dois livros que eu, além dessas imagens, né, que é a passagem que nós estamos percorrendo, eu busquei além do NapSearch para fazer a tradução, para seguir a tradução, o Evangelho de João, do Haroldo Dutra Dias, que tem um capítulo muito bonito que a gente vai ver sobre, para a gente tentar entender um pouco sobre essa questão do eu e o Pai somos um, que ele traz, que eu acho que esclarece muito, e a ética de Jesus, que tem é de um grupo espírita aí de Minas, de quem está aí de Minas, é pertinho de vocês, que é um livro também belíssimo, que está em terceira edição. Então, será que muitas vezes nós somos como essa multidão que cerca Jesus, né? Exigindo que ele resolva os nossos problemas do nosso jeito, cobrando respostas imediatas e com pedras de julgamento nas mãos? Ou será que a gente está buscando ser aquelas ovelhas que, mesmo enfrentando aqueles invernos rigorosos e ventos frios da vida, conseguem escutar a voz suave do bom pastor, a voz serena que a gente viu, encontrando abrigo eterna na promessa de quem diz para gente que ninguém nos arrebatará das mãos dele e do Pai. E muitos de nós, a gente procura Jesus nos templos, nas preces, nos estudos, né? Esperando que ele se revele em nossa vida, resolvendo os nossos problemas em respostas imediatas para a nossa realidade pessoal. Então, no entanto, Cristo não veio como esse Messias voltado apenas para as nossas necessidades individuais de cada um, mas ele veio para resolver a sua missão é muito maior, né? Ele veio para toda a humanidade, para todos, convidando-nos a uma transformação profunda do espírito. E talvez seja essa exatamente por isso que tantos ontem como hoje ainda não compreenderam ele em sua totalidade, né? E Amélia Rodrigues
no livro A Flores de Mim, As Flores no Caminho, desculpa, ela traz uma comparação muito bonita que sobre esse capítulo, que esse texto está no NepSearch, para quem não tem o livro, né? Depois eu compartilho, ela fala que aqueles provocadores dominados pela própria vaidade, eles incitavam a multidão em sua loucura, alimentando-os do aplauso e da aprovação que sustentavam o seu orgulho, que Jesus os conhecia e não os temia, e eles conheciam Jesus e o temiam, porque quando a luz aparece, a sombra não consegue permanecer. Então, a presença do Cristo, ela não veio confirmar os nossos interesses, mas veio iluminar as nossas consciências. E Amélia Rodrigues, ela nos traz uma sutileza para nos traz uma sutileza, ela olha para essa passagem e faz uma simbologia com as estações do ano nessa passagem. E ela fala do inverno, e o nome desse capítulo que Amélia Rodrigues traz, que é o inverno duplo, é a primavera em pleno inverno, e que Amélia Rodrigues nos traz um inverno duplo, que não é apenas um inverno na natureza, era um inverno nos corações. O céu estava frio em Jerusalém, estava muito frio. Mas mais frio ainda estava o coração de muitos homens, que, mesmo diante da luz, preferiram permanecer nas sombras. Então, a primavera, na mensagem do Evangelho, ela não havia ainda florescido naquelas almas. Eles estavam diante da luz, eles estavam diante do Cristo, mas eles não estavam preparados para vê-lo. Eles estavam diante da verdade, mas temiam viver a verdade. E por isso eles reagiam com pedras, porque a verdade tem esse poder. Ela ilumina, mas ela também nos desinstala, ela também nos desconecta. Ela revela, mas também ela exige a transformação. E Amélia Rodrigues, ela nos lembra algo muito profundo, que Jesus conhecia aqueles homens, que aqueles homens o temia, porque a sombra sempre teme a luz, mas a luz não luta contra a sombra, ela simplesmente aparece. E a sombra, quando a luz chega, a sombra desaparece. E então Amélia Rodrigues, ela conclui de uma forma belíssima, que em pleno inverno de Jerusalém, e em pleno inverno dos corações, que ela faz essa analogia do inverno duplo, começa a primavera de bênçãos para todo sempre. Então, talvez muitos de nós ainda vivamos invernos interiores. Quantos invernos a gente ainda não tem dentro dos nossos corações? Mas a primavera do Cristo já foi plantada no mundo. E cada vez que uma alma, cada vez que um espírito escuta a voz do bom pastor, essa primavera começa a florescer novamente. Quem quiser falar, por favor, fale. E aí eu entro no livro
do Haroldo Dutra, o Evangelho de João, interpretado e comentado, o volume 1, para a gente entender um pouco dessa luz. E essa reflexão que o Haroldo traz para a gente, ele explica dois termos que João, essa passagem é registrada pelo evangelista João, né? João, ele se utiliza do termo filho unigênito e essa frase que Jesus nos trouxe nessa passagem, eu e o Pai somos um. E o ponto central, e para a gente entender eu e o Pai, como que essa frase, eu e o Pai somos um, a gente tem que entender esse Filho unigênito. E o Haroldo traz essa explicação muito clara. Jesus é o Filho de Deus porque ele vive em comunhão perfeita com o Pai. E essa filiação em João, ela é entendida como unidade, como fidelidade absoluta, como identidade de vontade, como pensamento, como sentimento, como ação com Deus. Então, o filho, não é apenas um título, não é um rótulo, é um estado de comunhão. João chama Jesus, em várias passagens que a gente vê, de filho unigênito. Mas antes de falar do unigênito, ele se detém para a palavra filho. Então, na leitura dele, essa palavra filho, ela está sendo apenas utilizada, ela não está sendo apenas utilizada no sentido biológico, nem meramente como um título, mas é uma ideia de comunhão, de fidelidade, de semelhança, de identificação interior com Deus. Ou seja, o filho, aqui nessa chave, é partir, é participar da vida do Pai, é estar afinado com Ele, é refletir o seu querer, é refletir a sua sabedoria, o seu amor. E Haroldo, para a gente entendendo um pouquinho mais, ele chama Paulo nesse, nesse capítulo, para tentar entender que a ideia de que enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do servo. O que isso quer dizer? A partir daí, ele faz uma leitura evolutiva do espírito, que no começo de sua jornada, o menino ele ainda não está plenamente unido a Deus, que ele está em processo, é um espírito em construção. Então aí a gente começa a ver uma diferença muito importante. O servo é aquele que ainda oscila, que ainda não conseguiu atingir a fidelidade plena. E o filho é aquele que já alcançou a profunda comunhão com Deus. E aí a gente se pergunta, e qual que é a nossa condição de espírito comum? Nós ainda somos servos em processo. Essa é a linha que o Haroldo traz nesse capítulo. Nós ainda somos servos em processo. Então, desde o princípio inteligente, simples e ignorante, até a condição de espírito puro, há uma longa peregrinação, a essa evolução. E nesse percurso, o espírito, nós, a gente vai construindo a comunhão com Deus. A gente constrói essa comunhão com Deus.
E Haroldo, ele nos apresenta essa filiação não como algo mágico ou algo automático. Ele apresenta essa filiação como uma conquista espiritual. Então, é o início. O espírito, a gente não tem, no início, a gente não tem a plena consciência de quem nós somos, a plena consciência de si. A gente vai adquirindo a razão, o pensamento contínuo, a percepção do universo. E então a gente começa mais intensamente a construir a nossa comunhão com Deus. E aqui a gente entra a qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo nosso? É a evolução. E qual que é o objetivo da evolução? A nossa união com Deus. Não uma união no sentido do espírito nosso deixar de existir ou se confundir ontologicamente com Deus, mas como se deixasse de ser criatura. Não é isso. É uma união de vontade, de pensamento, é uma união moral, afetiva, vibratória, uma união de propósito. Em outras palavras, o espírito não vira o criador, mas ele chega em ponto que ele vive tão afinado com o criador que a sua vida ela se torna expressão da lei divina. Por que que ainda não somos um como o Pai, como Jesus o é? Será que nós somos um como o Pai? A nossa condição atual, enquanto encarnados ainda, estamos em provas, estamos em expiações, temos os nossos invernos, os nossos conflitos internos, ainda somos marcados por fidelidade oscilante. Em essência, muitas vezes nós somos fiéis a Deus. Nós somos fiéis a Deus. Mas tem ocasiões que nós somos fiéis a nós mesmos, aos nossos interesses pessoais, ao nosso ego. E esse é o ponto central. É um ponto que que o Haroldo ele traz nesse ponto, nesse capítulo desse do livro dele. O problema nosso de espíritos comuns não é a ausência total de luz, mas é a nossa mistura ainda de sombra e de luz, de fidelidade e infidelidade, de desejo do bem e ainda recaídas dos nossos interesses próprios. Por isso ele ainda nos chama nessa etapa de servos, não num sentido de humilhação, mas num sentido pedagógico. Ainda estamos longe da fidelidade absoluta. Então, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, é um nível que ainda a gente não atingiu. Mas por quê? Porque a gente ainda vacila, a gente ainda se divide, a gente ainda hesita, a gente ainda
A gente conhece o bem, a gente sabe o bem, mas nem sempre a gente o pratica com constância. Jesus não. E o que que é então ser filho de Deus? Haroldo diz que após milênios de aprimoramento moral, quando o espírito se torna um espírito puro, a sua fidelidade a Deus passa a ser absoluta, passa a ser constante, passa a ser integral. E isso quer dizer o quê? Que o desejo desse espírito está em Deus, que a vontade desse espírito está em Deus, que a emoção desse espírito está em Deus, que a cognição desse espírito está em Deus, que toda a sua vida está centrada na fidelidade a Deus. E é isso que o torna filho de Deus. Então, filho de Deus é o espírito que alcançou a comunhão profunda, a comunhão, uma comunhão estável e luminosa com o Pai. Não é apenas alguém que fale, que está aqui falando de Deus. Não é apenas alguém enviado por Deus. Não é apenas alguém amado por Deus. É alguém cuja a vida inteira se tornou reflexo de Deus. Então, quando Jesus é chamado de filho unigênito, Haroldo ele distingue. Eu acho que é um ponto bem que dá para ficar bem claro. Espíritos puros são os filhos, e espíritos crísticos são os filhos unigênitos. Ou seja, há uma singularidade ainda maior no Cristo. Então, na formulação apresentada por Haroldo, depois eu posso fotografar as páginas para quem não tem esse livro desse capítulo e pôr no grupo. Então, na formulação apresentada por ele, os Cristos não são apenas puros, eles vivem uma comunhão indescritível com Deus. Essa expressão filho unigênito aponta para essa singularidade de união. Quando João chama Jesus de unigênito, Haroldo, ele acentua esse grau incomparável de intimidade com Deus, de afinidade perfeita com o Pai, de unidade absoluta, de transparência total com a vontade divina. Por isso, Jesus pode afirmar isso, e muitos tem tradução que nomeia essa perícope como a identidade de Jesus, né? Como a identidade de Jesus. Então, por isso, Jesus pode afirmar: eu e o Pai somos um. Não porque Jesus seja o Pai, não porque se confundam como pessoas, mas porque há entre eles tal unidade de comunhão que, olhando para Jesus, vê-se o Pai refletido de modo perfeito ali. Então, o eu e o Pai somos um é uma unidade, não é uma confusão. Esse talvez seja, acho que, o ponto mais delicado e mais belo na leitura do Haroldo.
o somos um quer dizer Jesus que não existe distinção entre eles. É uma perfeita consonância. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, é absoluta comunhão, absoluta unidade de pensamento, de sentimento, de obra, de vontade. Jesus jamais está em desacordo com o Pai. Jesus nada busca para si. Jesus não tem oscilação do espírito imperfeito. Jesus é a expressão plena da fidelidade divina. E o Evangelho de João, ele traz também, né, que é mencionado no capítulo, né, de estudo que permeia, né, ele menciona a questão do verbo, que o verbo estava com Deus e era Deus, e é o unigênito junto ao Pai. Então, lá no começo, no prólogo de João, Jesus é apresentado como Logos, como Verbo. E Haroldo associa esse Logos, esse Verbo, à unicidade com Deus. Então, nessa chave, né, João não está apenas dizendo que Jesus tem proximidade com Deus, está dizendo que nele há uma união tão perfeita que o Verbo é a manifestação viva da inteligência divina. Então, Jesus é a palavra divina, é a palavra viva, desculpe, a palavra viva de Deus, é a revelação da mente divina e é a expressão perfeita da vontade do Pai. Então, quando João fala do Verbo, do unigênito, ele está mostrando que em Jesus não há ruído, não há contradição, nem sombra em relação ao Pai. Que a unidade aparece com segurança, com autoridade espiritual, que Jesus age em nome do Pai e que suas obras testemunham isso. E mostra o livre arbítrio do Cristo. Ele escolhe sempre o bem. Haroldo diz que os espíritos crísticos são os que mais livre arbítrio têm no universo. Isso é belíssimo a gente tentar compreender, a gente tentar olhar, porque desfaz a ideia de que liberdade é poder escolher entre bem e mal, como se o mal fosse sinal de autonomia. Na visão dele, e a visão que eu estou trazendo aqui, liberdade verdadeira não é a aptidão para cair, mas é a maturidade para escolher entre infinitas possibilidades, sempre o bem. Então, o Cristo, ele não deixa de fazer o mal porque está impedido. Ele não faz o mal porque não quer. A sua vontade está totalmente identificada com o bem. Isso mostra que a unidade com o Pai não elimina a liberdade. Ao contrário, eleva a liberdade no auge. Quanto mais unido a Deus, mais livre o espírito é. Quanto mais livre, verdadeiramente, mais espontaneamente ama o bem. Então, espíritos puros conhecem mais o mal, por isso não o praticam. Então, essa questão de Haroldo mostra, comenta a fala de Jesus na cruz também. Pai,
perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, né? E a partir daí a gente se aproxima da resposta do livro dos Espíritos, né? Que a gente não passa pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Então, o mal, ele está ligado à ignorância, à imaturidade, à nossa teimosia. Quanto mais luz, menos atração pelo erro. Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou falando aqui. Silvinha, Flávia, por favor. muitas coisas. No final eu já me emocionei várias vezes. No capítulo, acho que travou minha internet, não sei. Voltou. E Travou, ele diz, voltou. Emmanuel diz justamente isso, que ele diz assim, voltou. Todo mundo fica preocupado o tempo inteiro em qual a sua identidade na Terra, nominalmente. Mas ninguém está preocupado, na verdade, com outras questões que são mais importantes. Porque na vida verdadeira, o que importa não é a minha identidade, não são as nominações. São os frutos, são as minhas obras. E aí eu estava vendo, tem outro livro, deixa eu ver qual é o livro, O Espírito da Verdade, que ele continua falando o seguinte, que aí vem a reflexão, né? O que que eu tenho executado na minha vida com relação a testificar, como Jesus fala aqui, testemunhar as bênçãos de Deus? Como é? Quais são os frutos? Como eu estou testificando isso? Já num processo de elaboração de uma identidade que vai se mudando conforme as luzes vão chegando. Por quê? Quando tu falaste da sobre servo e filho, me deu um insight, mas ele volta. É como se tivesse ali um alinhamento. Então, se hoje eu estou nesse processo de servo, mas já de discípulo sincero, o que é que eu estou fazendo para praticar todas as luzes que eu tenho recebido como afirmação da minha própria identidade que vai aumentando para que um dia, conforme Emmanuel e todos nós também planejamos, eu chegue nesse processo também de ser um, de ficar cada dia mais próximo disso, dessa comunhão verdadeira. Essa questão da identidade é muito bacana, né? Os líderes religiosos, eles o cercaram, o pressionaram, o provocaram. Eles queriam uma resposta clara de Jesus, né? Eles queriam que Jesus dissesse abertamente quem ele era. E Jesus não responde, né? Ele não responde não apenas com palavras, Jesus quer dizer, Jesus responde não apenas com palavras, mas com toda a sua vida. E ele revela, né, toda essa unidade perfeita. Se fôssemos hoje chamados, né, exatamente bem nessa linha como você trouxe, né, Flávia? Se fôssemos chamados hoje a nos identificar, quem somos nós, né? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu estou caminhando? Jesus, ele não veio apenas revelar quem ele é, ele veio revelar quem nós podemos nos tornar. Quando ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, ele nos convida a reconhecer a nossa verdadeira natureza espiritual, o que a gente vai nos tornar. Nós somos espíritos em jornada. Nós somos filhos da mesma inteligência suprema que governa o universo. Ainda somos imperfeitos, ainda somos aprendizes, ainda caminhando, mas somos destinados à luz. Por isso, essa mensagem do Cristo não é apenas revelação, é também esperança e é uma convocação, né? Ele nos mostra que a vida não termina nas nossas lutas do presente, que o inverno da experiência humana não é o fim da história, é a primavera espiritual que está destinada a florescer em cada consciência.
E talvez a grande pergunta que esse evangelho deixa para cada um de nós seja: será que de fato a gente sabe quem nós somos, né? Porque quando a gente começa verdadeiramente a descobrir, começamos também a compreender o Cristo e a ouvir cada vez mais claramente a voz do bom pastor que nos chama à vida eterna. Com essa mesma voz serena que ele falou com aqueles corações endurecidos. Então, vale a pena a gente recordar aquela cena do Pórtico de Salomão, não apenas como um episódio da história antiga. Ela representa um momento decisivo na caminhada espiritual da humanidade. Ali em pleno inverno de Jerusalém. O Cristo respondeu não apenas a um grupo de homens que o cercavam. Ele estava anunciando o início de uma nova etapa para o espírito humano. A presença de Jesus ali na terra não foi apenas a passagem de um mestre extraordinário para nós. Foi a inauguração de um novo ciclo evolutivo para o planeta. E quando a gente estuda essa passagem, né, não estamos apenas olhando esse acontecimento há 2000 anos atrás. A gente está refletindo sobre esse chamado que fica ecoando na nossa consciência até hoje, na busca da nossa identidade. Um chamado para a gente compreender, como a Flávia trouxe, de onde viemos, qual é a nossa natureza espiritual e para onde estamos destinados a caminhar. E é nesse sentido que as palavras do Cristo deixam de ser apenas memória do passado e passam a se tornar um convite vivo para o nosso futuro. E é com esse olhar que eu gostaria de caminhar para o fim da nossa reflexão, né? Muitas vezes a gente corre o risco de olhar para Jesus apenas como uma figura histórica, como um personagem importante que viveu em determinado momento da humanidade. Contudo, a sua mensagem ela ultrapassa todo o tempo. Só começamos a compreender verdadeiramente quando a gente percebe que ele não pertence apenas ao passado, mas ele representa essa presença viva e dinâmica de uma nova era espiritual para toda a humanidade. Então, quando Cristo nos recorda a antiga expressão das Escrituras, que também está nessa passagem, logo um pouquinho mais depois que ele fala que eu e o Pai somos um, que ele recorda: vós sois deuses. Ele não fala para exaltar o nosso orgulho humano, mas para despertar em nós a nossa consciência da nossa origem e do nosso destino espiritual. E essa afirmação que Jesus vem falar logo depois dele falar, eu e o Pai somos um, é ao mesmo tempo um convite à esperança e responsabilidade. Ele nos lembra que nós somos filho da mesma fonte divina dele. Nós somos criados
pela inteligência suprema do universo e que a gente carrega dentro de nós essas sementes da luz, do amor e da evolução. Jesus não veio apenas ensinar palavras, ele veio mostrar um caminho. Sua vida inteira é um convite para que a gente avance nessa transformação interior e nos aproximemos cada vez mais da vontade divina. Por isso, quando o Evangelho nos apresenta o Mestre ao final da passagem, atravessando para o outro lado do rio, podemos perceber também um símbolo muito profundo. Ir para o outro lado, depois de uma passagem com tanta violência, com tanta agressividade, com tanta tensão, com o inverno, que o inverno já nos traz encolhimento, que o inverno já nos traz frio, o inverno já nos traz a dureza, a tristeza, as pessoas no inverno ficam mais frias, mais tristes. Então, quando essa perícope ela se encerra, né, que João nos mostra brilhantemente, belamente, não brilhantemente, mas belamente, né, o mestre atravessando para o outro lado do rio, a gente pode perceber também um símbolo muito bonito. Ir para o outro lado, né, significa aceitar a mudança quando ela se faz necessária. Significa deixar para trás velhos condicionamentos, antigas formas de pensar, de agir, abrir espaço para uma nova compreensão da vida. E talvez seja esse justamente o grande chamado do Cristo para cada um de nós, atravessar para o outro lado. O lado da consciência desperta, da responsabilidade espiritual, da vivência do amor. E que a gente possa guardar no nosso coração, né, uma certeza: Jesus, quando ele não apenas revelou Deus ao mundo, ele também revelou o que podemos nos tornar quando permitimos que a luz divina se manifeste em nós. Que a gente possa, pouco a pouco, seguir seus passos, confiantes de que a mesma centelha divina que brilhou no Cristo também habita em cada um de nós, convidando-nos todos os dias a viver, amar, a servir com mais verdade. E eu vou terminar fazendo uma leitura. Terminar, não. Eu vou abrir para vocês, desculpa, terminar, não. Eu vou depois ler esse livro, A Ética de Jesus. São 3 exemplares, eu sou fã deles, que é de um grupo aí de Minas, de Divinópolis, e eles têm a perícope, têm uma síntese ética e tem a mensagem espiritual ao final. Então, eu vou ler a mensagem espiritual depois do nosso bate-papo. Agora eu abro para vocês, para quem quiser comentar um pouquinho mais, que ainda temos alguns minutinhos. Silvia, Oi, meu querido Paulinho. é, você falou do Haroldo e eu ouvi uma palestra do Haroldo em que ele fala com relação ao estágio, né, em que a humanidade se encontra, né? Os espíritos que estão na terceira ordem, na segunda ordem, na primeira, né? Ele fala na terceira, e realmente que está aqui no livro dos Espíritos, é a predominância da matéria sobre o espírito.
os da segunda ordem, que já começa a predominância do espírito sobre a matéria pelo desejo do bem, são os bons espíritos. E os da primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, que atingiram o grau supremo da perfeição. Mas ele comenta uma coisa, que aí nós vamos chegar nesse ponto, que quando chega nessa primeira ordem, começa uma nova escala, né? Eu achei muito interessante na fala, a fala dele, e que agora você está sinalizando para mim, falando, né, eu e o pai somos um só, que é exatamente dentro dessa primeira ordem, é a escala da perfeição que a gente vai atingindo o máximo. Eu achei muito interessante a fala dele, né, com relação dessa escala da primeira ordem, porque essa dimensão da evolução ainda me falta entender, né, profundamente, mas é nisso aí, você chega ao espírito puro. Quer dizer, quando você atinge essa escala, né, aí você já não erra, você já não. É o domínio que você tem sobre si, né? E, além disso, como no momento em que o Cristo esteve aqui com a gente, eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir um dia ficar numa cruz, sentir aquilo ali e não me revoltar? Então, quer dizer, é o estado que realmente nós vamos atingir. Bom, vai levar milênios e milênios, mas nós chegaremos lá. E é exatamente essa escala que a gente precisa, quando atingiu, não tem isso, espírito puro, ou puro espírito. Aí você respira, não. Tem muita ainda, digamos, caminho para gente ir perseguindo até o momento de você falar, eu e o Pai somos um só. Então, é esse comentário que eu queria fazer. Paulinho, é exatamente isso. E a gente não sabe, né? Paulo conseguiu em uma caída do cavalo, né? Quem sabe a gente também, né? Pode ser que não seja tantos milênios, como pode ser que seja, né? Mas eu acho que a beleza da vida tá aí, né? A gente acreditar que a gente vai chegar lá. Todos nós chegaremos nessa comunhão. Crer nisso, né? Já nos conforta muito. E saber que a cada queda nossa, a gente recalcular rapidamente e voltar pro caminho do meio, né? Então, isso que nos faz, às vezes, diminuir a ir avançando, né? Não diminuir, ir avançando até chegar nessa comunhão absoluta e aguentar crucificação com imensa serenidade, né? A crucificação dos nossos erros, das nossas vaidades, dos nossos orgulhos. Gratidão, meu querido, exatamente isso. E depois amanhã eu fotografo com mais luz, que eu não tenho esses livros em PDF. Eu fotografo para quem quiser, não são muitas páginas, tá? Para quem quiser se aprofundar nesse capítulo. Mais alguém? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco essa linha que eu segui nesse estudo, que eu achei, Excelente. que eu achei bem, Lindo. Lindo. que me tocou muito, que me tocou muito. A mim também. Também achei muito bonito. Gratidão pela oportunidade de estudo.
e de Silvinha, Nós que passar o agradecemos. meu estudo. que paz, né, Silvinha? Assim, falaste muitas coisas muito, muito bonitas e profundas, mas a psicosfera do ambiente já é o próprio convite do Cristo. A psicosfera, como começar, as imagens e o que elas trouxeram, a calmaria e a paz que elas trouxeram para a gente, foi assim arrebatador. E falando dessa outra margem, quando ele atravessa para outra margem, né? Até porque acho que Emmanuel fala das obsessões, das trevas que estavam ali com as pessoas que queriam apedrejar, e ele faz esse movimento e volta justamente para onde estava João Batista. E aí o que ecoou foi: preparai, preparai, preparai os caminhos. E o seu Honório fala muito assim, quando ele comenta isso, essa passagem, o filho é fruto do pai. Então, o filho contém tudo que o pai tem. Nós estamos sendo fruto, não somos filhos ainda, né? Estamos aprendendo com o que Jesus nos deixou do Evangelho. E voltando de novo para aquilo. E nós estamos sendo fruto de quem? Porque o filho, ele honra. Aí ele usa aquela passagem, honrar o pai e a mãe. E que nós consigamos fazer esse processo, né? Aprender devagar. É difícil, vamos ter sim que nos crucificar de várias maneiras. Mas é bonito. E é o nosso objetivo, de cada um aqui, com certeza. Muito obrigada, Silvia, adorei. Meus queridos, olha, vocês estão com tempo? Eu posso ler as duas mensagens espirituais que são tão lindas. E aí fica Claro. como prece, porque são preces, né? Então, tem duas, né? Uma que é sobre eu e o Pai somos um, e a outra que é sobre sois deuses. 22 de agosto de 2019, mensagem espiritual sobre eu e o Pai somos um. João 10, 22, 30. Quando o Mestre Jesus nos afirma que ele e o Pai são um, não quer afirmar uma perfeita identidade entre eles ou que ele mesmo seja Deus, que, tomado ao pé da letra, criou dogmas que continuam até a data de hoje. Mas, na essência, queria ensinar que ele estava em sintonia com as leis naturais, que ele conhecia, se orientava, ensinava conforme a divina providência, regida em sua essência pelas leis de amor, caridade e justiça. Quisera cada um de nós poder afirmar, como ele afirmou, que também somos obedientes e sintonizados com essas leis divinas. Se assim fôssemos, não erraríamos, não incidiríamos nos diversos equívocos que ainda cometemos. Não agiríamos com violência em nenhuma situação. Preferiríamos ser vítimas dela a ser seus executores. Não agiríamos com indelicadeza ou impropriedade em nenhum momento de nossa vida. Preferiríamos ser tratados com dureza e desatenção do que sermos duros e desatentos. Não agiríamos com impaciência, apressadamente ou de forma deseducada. Preferiríamos dessa forma ser tratados do que assim tratar os semelhantes. Em suma, ser um com o Pai é ser como Jesus foi durante toda a sua vida, um exemplo de dignidade, de ética, sem subordinação nem passividade. No entanto, sendo pacífico e pacificador, possamos buscar a todo momento ser um com o Mestre Jesus e com o Pai, suprema justiça, bondade e amor. E agora, eu vou fazer a leitura da 70ª reunião, Sois Deuses, do dia 12 de setembro de 2019, quando o quando o Mestre dos Mestres afirma: Vós sois deuses, eu e o Pai somos um. Sedes perfeitos como vosso Pai o é.
queria ensinar-nos sobre a nossa natureza divina, sobre o sentido de nossa existência espiritual, sobre nossa missão na Terra como espíritos encarnados. Posteriormente, seria talhado o termo co-criadores em planos maiores e co-criadores em planos menores. Somos todos filhos de Deus e, como tais, co-criadores. Criamos pensamentos, vibrações, palavras, ações, empreendimentos, realidades, tanto no mundo dos espíritos quanto no mundo cultural humano e mesmo no planeta material. Temos grandes responsabilidades com nossas cocriações. Cocriamos para o bem coletivo ou, egoisticamente, somente para nós. Buscamos realizar o máximo de nossos potenciais humanos e espirituais com aqueles que compartilham conosco o tempo e o espaço, ou ficamos estagnados como água parada a alimentar a podridão? Devemos refletir profundamente nas consequências éticas de ser deuses, de ser perfectíveis, de ser espíritos imortais em direção à perfeição. O que fazemos do precioso tempo e dos maravilhosos talentos que possuímos? Jesus é o mestre dos mestres e ensinar-nos o caminho melhor que podemos conquistar. E assim, pedimos a permissão para encerrar esse estudo e que a gente possa nos encontrar na próxima terça com saúde, com alegria e muita boa disposição. Gratidão, meus queridos. Boa noite. Muito Muito bem. Boa noite.